terceira série, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português e nós hoje iremos dar continuidade ao nosso primeiro assunto de português, que é o estudo do período composto. Na aula passada nós falamos sobre as articulações das orações, que é a divisão das orações para saber se o período vai ser simples ou se o período vai ser composto. Período composto, como eu já havia falado antes, é aquele constituído por orações sintaticamente independentes que se apresentam organizadas em uma sequência. Em termos de significação, cada uma delas vale por si e o sentido do período é constituído pelas somas de todas elas. Ou seja, um período ele pode ter uma, duas, três ou mais orações e cada oração ela é independente uma da outra, mas que juntas elas fazem a constituição, o entendimento da oração, ou seja, faz o entendimento do período. E a organização das orações coordenadas é uma questão pragmática, ou seja, elas vai ter o seu padrão. Na aula passada, nós só falamos da divisão quando ele é coordenado, quando ele é subordinado. Coordenado quando ele tem seu sentido completo, não depende do outro, e já o subordinado ele vai ter uma dependência da oração principal para dar continuidade ao restante da frase. Na organização das orações coordenadas, onde ele diz assim: vim, vi e venci. São 3 períodos, são 3 orações. O período é composto por 3 orações, colocadas em relação através do processo sintático da coordenação. Diz-se, portanto, que são coordenadas entre si. Cada uma delas é sintaticamente independente das demais, sendo constituída por um sujeito simples, oculto ou elíptico, eu, e por um predicado verbal, cujo núcleo é o verbo transitivo ou o verbo intransitivo. O período que ele fala são essas 3 palavras: vim, vi, venci. Eu vim, eu vi, eu venci. Por isso que diz que o sujeito é oculto. Por que o sujeito é oculto? Nós conseguimos encontrar um sujeito. Nós conseguimos encontrar um sujeito pela terminação e pela desinência do modo do verbo e a pessoa. E, embora sejam sintaticamente independentes as 3 orações, elas juntas vão formar o período e vão estar constituindo a composição, porque elas são independentes, vim, vi e venci, mas que juntas sintaticamente formam o período. Elas são, como já falei, são independentes e são coordenadas que ocorrem em uma ordem específica. Parece impossível modificar essa ordem para vim, vi, venci, vi, vim, venci. Vi, venci, vim, aí vai mudando. É importante perceber que não são as restrições sintáticas, mas semântico-pragmático, ou seja, que exige a coordenação das orações segundo o critério cronológico das ações que se sucederam no tempo. Eu posso estar mudando, vi, vim e venci. Mesmo assim, vai continuar sendo um período composto, porque possui 3 orações. E essa frase foi dita pelo imperador romano Caio Júlio César após uma vitória de seus exércitos. Era essa exatamente a ordem dos fatos que lhes interessava explicitar, para assim resumir a conquista do território pelos romanos. É o contexto da enunciação que muitas vezes determina a ordem em que utilizamos orações em uma sequência coordenada. A ordem
que ele queria expressar era essa, que ele disse que ele veio, viu e ele venceu. O que era como era do exército, era uma batalha. Ele conseguiu ver a batalha, ele conseguiu ir à batalha, ver a batalha e vencer a batalha. Por isso que a sequência é essa: vim, vi e venci. E tem outros períodos também que ele deu exemplo aí no nosso livro. Paulo está muito doente, logo não vai ao cinema com a Patrícia. Eu disse que os períodos compostos ele é ligado um ao outro com os conectivos. Bem aí nós temos o logo. O logo é quem está ligando o primeiro período, aliás, a primeira oração, a segunda oração. Paulo não vai ao cinema com Patrícia, logo está muito doente. Na primeira diz assim: Paulo está muito doente, logo não vai ao cinema com a Patrícia. Foi a primeira. Na segunda, ele mudou, ele alterou. Aí, Paulo não vai ao cinema com a Patrícia, logo está muito doente. A mesma frase, ele interpretou de duas maneiras e mesmo assim continuou sendo o período composto. E o que foi ligar nas orações? O conectivo logo. Temos dois exemplos, estrutura com duas orações coordenadas. A conjunção coordenada conjuntiva logo, ou seja, esses conectivos que ligam uma oração à outra, que vai ligar um período à outra, são chamados de conjunção coordenativa. Por que conjunção coordenativa? Porque as orações são coordenadas, elas são orações independentes. Quando ele diz as duas orações sintaticamente elas são independentes, Paulo está muito doente e não vai ao cinema com a Patrícia, estabelecendo entre elas relação conclusiva. Porque ele explicou por que não vai ao cinema com ela. O interessante é que o enunciado ganha um sentido diferente para a ordem escolhida para a sequência. Na primeira frase, a gente interpreta de um jeito e na segunda, de outra maneira. Porém, as duas expressam a mesma coisa, que ele não vai sair. A gente conclui logo que ele não vai sair porque ele está doente. Quando dizemos Paulo está muito doente, logo não vai ao cinema com Patrícia, conclui que ele não vai ao cinema com a Patrícia a partir do fato que ele está muito doente. Portanto, no outro enunciado, Paulo está muito doente em si suficiente para que se conclua que Paulo não vai com a Patrícia. Já em Paulo não vai ao cinema com a Patrícia, logo está doente, o percurso trilhado para chegar à conclusão é um pouco diferente, pois baseia-se em uma inferência feita com base em um conhecimento de tipo pragmático. Conhecemos tão bem Paulo que sabemos que o único motivo que eu faria não ir ao cinema com Patrícia seria a doença, que impedisse de sair de casa. Então, como eles já conheciam Paulo e dizem que só não vai, o único motivo dele não sair de casa é a doença, aí as duas frases, os dois exemplos, são interpretados dessa maneira aí. Diferentemente do primeiro, ele não se pode concluir apenas a partir dos elementos linguísticos presentes no enunciado. Paulo não vai ao cinema com Patrícia, que ele está muito doente. Também, neste caso, são consideradas as ordens de semática e pragmática, que leva à escolha da ordem das orações nas estruturas coordenadas. O que são essas organizações? São as ordens que irão aparecer, são as ordens da estrutura, primeira oração, segunda e terceira, como vai ser expressada, embora eu mude a ordem, mas será compreendido tanto na primeira quanto na segunda. E por hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Gente, eu não estou passando a atividade do livro ainda,
porque nem todos já conseguiram o nosso livro de português adotado. E desde já, quem não tem, entre em contato comigo, porque eu empresto o meu para vocês estarem fazendo a cópia somente daquela parte verde do nosso livro, que é utilizado, que literatura vocês utilizam outro, e redação a professora também utiliza outro livro. Então, quem for xerocar o livro de português, só xeroquem a parte verde, que é a parte que nós utilizamos. E se precisar de meu livro, vocês só me avisem que eu digo o dia que eu posso estar com ele disponível para vocês. Tenham todos um bom dia, uma ótima final de semana e até a próxima aula.